quando tu traz essa componente de inovação para a mesa, é inevitável a tomada de risco. Então, eu sempre fui mais acostumado a pedir desculpa do que pedir licença. Eu não lido mais com consumidor, agora eu lido com cliente. Como que eu transformo a energia num habilitador de um novo negócio? Os problemas, eles são muito grandes. Não tente resolver o problema todo de uma vez só. O empreendedor, ele tem que saber se vender muito bem. Nada tem mais valor do que o cliente. O teu cliente, ele já está dentro de casa. Sim. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Eu Empreendedor. Hoje nós vamos falar com uma pessoa que tem muita experiência, mas experiência assim de inovação mesmo. E não aquela inovação que a gente faz uma coisinha pequenininha dentro da empresa, não. Ela tem experiência com empresas de capital aberto, não só uma, mas diversas, e também liderando grupos de investidores. Estou aqui com o Felipe, e o Felipe vai passar para ele se apresentar, ele vai dizer para nós como que você que está empreendendo, como que você pode inovar na sua empresa. E se você quer se unir com um grupo forte como o grupo da CEMIG, ele vai trazer os insights aqui de como que você pode dar esse próximo passo. Felipe, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu te agradeço. Contribuir com esses empreendedores e empreendedoras que querem buscar inovação, mas não sabe como. Você já passou por diversas empresas, inclusive empresas de capital aberto, empresas grandes, e inovar é sempre um grande desafio. Como que você chegou até esse momento, se apresentando, como que você chegou até esse momento e o que você tem a dizer para esses empreendedores sobre inovação? Maravilha, Léo. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. A minha história de inovação é uma história muito longa. Eu sou de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Eu estou em BH faz 11 anos, mais ou menos. E a minha história com inovação ela começou em 2011. Eu sou engenheiro mecânico. Dentro do grupo Randon, eu trabalhava numa área de projetos, onde nós fizemos uma capacitação, era uma pós-graduação em gestão de inovação de produtos e processos. Então, era uma pós-graduação voltada para como que a gente conseguia transformar a visão de valor do cliente, como que isso refletia nos produtos que a gente produzia. Só que eram produtos extremamente técnicos, né? E essa pós-graduação ela foi muito importante para mim, porque ela me trouxe uma visão de várias outras oportunidades que eu poderia desenvolver numa visão de engenharia mais criativa, né? A própria Randon ela acaba sendo uma baita referência hoje no Brasil a respeito disso. Na minha época, eu acredito que até hoje seja assim, na área de marketing, a Randon ela tem muitos engenheiros. Ela tem poucos marqueteiros, administradores, ela tem engenheiros, porque ela entendia que era mais fácil tu tentar botar um engenheiro na ponta para entender como que o cliente percebia, o que ele enxergava de valor naquele negócio, para tentar traduzir num produto que era feito de chapa metálica dobrada, soldada, pintada, com meia dúzia de eixo pendurado lá, e aquilo tinha que ser um diferencial para o mercado. E aí, daí em diante, então, eu tive uma passagem rápida por São Paulo, fui trabalhar com um projeto muito grande de uma joint venture no grupo CNH, aí já aqui em Belo Horizonte. E eu conheci na MRV o Darnon, que era diretor de suprimentos na época. Eles estavam começando uma área de inovação. E aí ele me chamou para uma entrevista. Foi a entrevista mais longa da minha vida. A gente ficou conversando 5 horas, das 5 da tarde até as 10 horas da noite. Todo mundo já tinha ido embora, apagado a luz. E a gente lá batendo um papo da vida. Então ali foi meu primeiro passo. Isso foi 2017. Dentro desse mundo de inovação corporativa. Antes da MRV, eu já tinha passado, eu estava trabalhando numa startup de energia fotovoltaica orgânica. Então eu estava do outro lado do balcão. E por já ter essa experiência de
como que a gente consegue transformar uma necessidade ou um desejo num produto, né? Eu acabei indo para essa startup, que ela foi uma spin-off de um centro de pesquisa privado, e para tentar acelerar esse processo. Foi um aprendizado muito bom para mim, né? Me deu vários desenvolvimentos a respeito sobre, cara, como que eu lido com o cara que é referência global naquele assunto técnico e como eu consigo conversar com esse cara para tentar levar esse produto para o mercado. Foi um desafio muito grande, uma experiência incrível, sofredora, muito sofredora, não foi um negócio fácil. Hoje é legal, né, mas a gente tem muita história para contar a respeito desse negócio. E hoje, né, eu estou na CEMIG, né, depois de 20 anos de mercado, eu achei que eu já tivesse passado por tudo. Quando a gente vai para uma empresa pública, né, a CEMIG é uma empresa de capital aberto, listada em bolsa, mas de controle estatal. Então é totalmente diferente, né? É um mundo completamente diferente. Uma empresa grande, por natureza, ela é um negócio construído para não assumir risco. Ela cria mecanismos para não assumir risco ou para minimizar os impactos desse risco. E você tem que inovar lá. E aí tu tem que inovar nesse contexto. Que é contra a inovação. Que é contra a inovação. Mas é contra, né? Quando tu investe numa empresa, tu compra uma ação da MRV, tu quer previsibilidade. A tua previsibilidade está baseada num comportamento passado, não numa mudança abrupta aí que venha acontecer no futuro. Então tu quer ter tranquilidade acerca daquele teu investimento. Então, quando tu traz essa componente de inovação para a mesa, é inevitável a tomada de risco. Então, sempre fui mais acostumado a pedir desculpa do que pedir licença. E isso, de certa forma, em alguma medida, ele começa a ser perigoso. Então, dentro do contexto público, a gente está lidando com dinheiro público. Então, essa cautela, ela tem que ser muito maior. Hoje, né, o sucesso que a gente tem dentro da área de inovação com os nossos programas de inovação, ele se dá graças a uma equipe jurídica altamente qualificada, que apoia a gente nos nossos programas, que enxerga o valor, né, desses projetos que estão sendo desenvolvidos, de funcionários, né, também extremamente capacitados, com muito conhecimento técnico e com vontade de fazer mais além do mesmo que eles vêm fazendo aí há 73 anos. Hoje o nosso programa de Client Venture com startups, a gente contrata via CPSI, que é o Contrato Público de Solução Inovadora, é um dos mecanismos de contratação da inovação no setor público. Esse sucesso que a gente tem se dá graças ao envolvimento de todas essas pessoas, né, o entendimento que elas têm sobre o valor da gente conseguir implementar uma metodologia, né, onde a CEMIG, em 73 anos de história, é a segunda forma de contratação. Antes só se contratava por uma licitação convencional com base em preço. Agora, esse modelo é um modelo diferente. Então, assim, é um contexto completamente diferente, bastante desafiador, e que me surpreendeu muito positivamente. Olha, escutando você falar, muito interessante, porque a gente que trabalha mais próximo, empreendendo, né, que está no setor privado, a gente tem meio que um ranço do setor público, né? A gente tem um asco, tem um negócio assim que fala, nossa, cara, empresa pública, você tá louco, né? Não vai rolar. E você relatando como que é internamente, mas isso muitas vezes por ignorância, né? E você relatando essa cautela que tem que ter com o dinheiro público, me mostra até um outro lado disso, sabe? Me mostra um lado que é necessário, por ser uma empresa, várias coisas, mas primeiro, por ser uma empresa de capital aberto, então começa que tem que prestar contas e ela é extremamente auditada, né? Principalmente quando está no mercado mais regulado, num nível maior lá da bolsa. Primeiro ponto, então já tem que ter um certo nível de governança. Segundo,
tá lidando com dinheiro público. Cara, se você quer um probleminha, faça coisa errada com o dinheiro público, que aí sim você vai achar sarna para se coçar. Então, olhando nesse cenário, tem que ter uma extrema responsabilidade em cima. E além de ter uma extrema responsabilidade, como você disse, tem que ter talvez uma previsibilidade. Ainda mais sendo uma empresa de energia, que é uma commodity, eu acho que a previsibilidade é maior ainda, né, quando a gente fala de investimento. Mas e como que você, Felipe, hoje consegue liderar, então, uma equipe de são 6 núcleos, né, dentro da CEMIG, e núcleos de inovação, inclusive, desde IA a várias outras coisas. Como que você consegue destravar isso, navegar ali dentro para conseguir trazer a inovação mesmo? Uma inovação na prática, né? E até para quem está aqui nos ouvindo, quando fala de inovação, o pessoal às vezes pode falar, tá, mas o que é essa inovação? Sei lá, mágica? Não, o que seria isso também? Se você puder compartilhar com a turma. Cara, eu também tinha esse preconceito mesmo, na definição da palavra, em relação ao setor público. Para mim sempre foi algo muito moroso, muito travado, pouco eficiente, né? E eu me deparei com uma situação um pouco diferente, né, quando a gente compara isso com o setor privado. No setor privado, hoje a gente vê tá vendo no mercado um movimento onde as áreas de inovação elas estão fechando, né? A maioria delas, tem vários amigos aí, né, que estão no mercado agora, porque a empresa entendeu que ela precisa investir no hoje. Ela precisa direcionar os investimentos dela para o core, sem entender que o investimento em inovação ela é para uma questão de sobrevivência de futuro, né? Óbvio que o core é importante, ele é o que paga essas apostas que a gente faz em inovação, né? E a gente tem uma suscetibilidade muito maior, uma fragilidade maior, uma exposição maior a respeito de quem está sentado na cadeira lá em cima, tá? Então, eu nunca entendi, né, agora estou entendendo tão bem a posição dos conselheiros dentro da empresa, porque isso vem de cima. Né? A gente fala muito de cultura de inovação, mas eu sou muito cético quando a gente começa a falar de cultura de inovação, porque as empresas costumam tratar isso de uma forma muito etérea, muito subjetiva, como se fosse uma consequência do comportamento das pessoas. Obviamente que o que dita a cultura é o comportamento, mas é o que dita o comportamento das pessoas dentro da empresa. Isso está muito pautado na regra do jogo. Qual jogo que eu estou jogando? Né? Quais que são os meus incentivos para dedicar meu tempo para a inovação aqui dentro? Como que a empresa enxerga a relevância estratégica da inovação para apoiar essa transformação que ela precisa para ser aquilo que ela quer continuar ou se transformar para o futuro? Então, a minha primeira dica aqui para quem está querendo inovar com grande empresa, seja ela do setor público ou privado, é entender como que a empresa enxerga essa questão da inovação no contexto da própria companhia, no contexto estratégico dela. Como que ela investe nisso? Ela tem uma área formal? Ela tem um processo bem definido? Ela já colhe resultados em cima disso? Ela vai me contratar com a mesma perspectiva ou com a mesma exigência que ela contrata uma grande empresa? Eu tenho gente que vai me apoiar lá dentro para isso? Então isso é super importante. E aí que a gente vê um gap muito distante, né, da prática com a realidade. Falar que eu sou uma empresa inovadora não me faz ser uma empresa inovadora. E se eu não estou comprado com o conselho, é muito difícil a gente conseguir perenidade nessas iniciativas de inovação que acabam ficando pelo caminho no meio do tempo, porque tu compete com as atividades do dia a dia, né, com aquela desculpa de que a gente precisa pagar a conta. Então, eu sempre pautei muito as minhas ações voltadas para a inovação, tentando amarrar
né, essa relevância estratégica que a área de inovação ela tem na visão da alta liderança. Né? Eu participei de alguns processos seletivos aí para assumir vagas relevantes dentro da área de inovação, e eu sempre faço a pergunta, né, para quem eu estou conversando, cara, qual que é a expectativa da empresa em relação à área de inovação? Qual que vai ser o orçamento destinado para a execução da área de inovação? Quantas pessoas a gente vai ter para conseguir executar os projetos que a gente precisa entregar? Qual é o resultado esperado? Qual o resultado esperado? O que eu preciso entregar de meta, quem sabe? Então, ali tu já consegue entender se aquela empresa está fazendo simplesmente para gerar uma capa de revista ou um release legal, ou se realmente ela espera que a área de inovação ela indique os caminhos futuros para a empresa. Hoje na CEMIG, né, a gente tem os 6 núcleos de tecnologia, como tu citou. Esses 6 núcleos, nós temos 6 gestores técnicos que entendem profundamente dessas tecnologias, e eles derivam de uma visão, né, que veio da estratégia e foi acordada em conselho. E a partir daí, nós começamos a criar os programas, né, para desenvolver os projetos de curto, médio e longo prazo. Um deles é o programa Inova CEMIG Lab, que é o nosso programa de Client Venturing com startups. A gente, essa semana, encerrou as inscrições para o ciclo 3, então cada um dos ciclos ele é lançado no formato de um edital. Então, o próprio edital ele já é um processo. Então, qualquer startup hoje que quiser inovar com a CEMIG, ele pode pegar qualquer um desses editais e entender, né, o formato que o programa ele acontece lá dentro. Aquilo está muito bem detalhado. Né? O CPSI, né, que é utilizado pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil, pelo BNDES, pela própria Petrobras, existem as regras muito bem definidas, né? O processo varia de empresa para empresa, mas as regras elas estão bem definidas ali dentro. Então essa semana a gente fechou com 283 inscrições. 283 inscrições de startups. Startups que olharam para projetos. Que legal. O primeiro ciclo nós tivemos 120, o segundo nós tivemos 137 e o terceiro nós tivemos 283. Então, isso é um sinal muito positivo para a gente. É um sinal positivo de que o ecossistema de startup está entendendo que o programa ele é um programa sério. A gente tem responsabilidade e disciplina nesses contratos de execução, né, desses desafios. E, além do mais, ele mostra para a gente outras oportunidades que até então elas eram muito céticas em relação ao setor elétrico, que sempre foi um setor muito conservador. Se a gente pega o relatório do ano passado sobre Energy Techs, voltados para o nosso setor, obviamente, a gente vê que ali estão detalhadas 257 startups no Brasil. Né? Então, assim, é uma densidade muito pequena, porque o foco dessas Energy Techs, ou até mesmo da própria pesquisa, né, era voltado para geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. Hoje, dentro do Lab, a gente vê que outras startups de outros setores, elas já estão olhando o programa como uma oportunidade. E quando ela olha para dentro, né, e vê que tem um time dedicado para aquilo, que não vai ser simplesmente a assinatura de um contrato, falar assim, área, agora te vira, tá aqui a startup e bora gerar o resultado, daqui 12 meses a gente conversa de novo para ver o que aconteceu. Então, se ela entende, né, que ela tem esse apoio interno da área, isso muda totalmente a perspectiva. Né? E essa turma, essas 283 inscrições nesse terceiro ciclo e mais as anteriores, né? Que tipo de desafio normalmente, Felipe, que eles estão ali se propondo a resolver? Quais são esses principais desafios, né? Que eu imagino que tem a ver, claro, com a área de energia, nesses segmentos que você falou, mas só para quem está nos ouvindo aqui ter uma noção de, puxa, deixa eu ficar antenado, quem sabe no próximo edital eu posso estar até inscrevendo a minha empresa. Cara, assim, as oportunidades no setor elétrico, elas são muito grandes, muito grandes. Assim, pensando, a gente tem uma carga hereditária de passado gigantesca, o moto é muito alto ali, e oportunidades de futuro que não param de aparecer. Então, a gente tem questões desde eficiência
operacional para tomada de decisão. Citando um exemplo aqui, né, nós temos um desafio que ele está voltado para análise de dados dos medidores de energia que ficam na nossa casa. Hoje, aqui na região metropolitana de BH, a CEMIG tem instalado mais ou menos 400 mil medidores inteligentes. Esses medidores inteligentes, a gente consegue fazer o acionamento remoto dele. Então, se tu deixou de pagar a tua energia, não precisa ir alguém da CEMIG lá para cortar a tua energia. A gente já faz isso via sistema direto da CEMIG, e o religamento, assim que tu paga, a gente faz ele da mesma forma. Mas isso... Tipo assim, internet. Tipo internet, exatamente. Mas isso é o básico. Tá? Só que esse medidor, ele te dá várias informações. Esses medidores geram pra gente hoje mais ou menos 37 milhões de dados por dia. Nossa. Tá? Esses dados, eles eram analisados de forma muito analógica. Então, de que forma que a gente consegue trazer uma startup para ajudar a gente, né, a capturar esses dados, transformar isso em informação para tomada de decisão. Que legal, porque quando fala de setor de energia, né, e falando da transmissão, a venda, armazenamento e produção, geração, a sensação que dá é que, em primeiro lugar, a energia é algo físico, né, embora não se veja, ela é física. A transmissão, né, tudo isso é físico. E a sensação que dá é que a gente só iria trazer coisas nesse sentido. Então, por exemplo, como eu posso fazer uma bateria mais, né, uma bateria de melhor qualidade, que tenha maior durabilidade, ou que seja mais barata, etc, etc. E você está trazendo uma visão realmente de um campo que não tem a ver com isso. Talvez tenha vários que tenham a ver, mas esse não tem, que é o quê? Dado, análise, inteligência, né? E como aplicar isso. Então, para quem está aqui nos ouvindo, olha que legal esse cross que dá para fazer. Não é porque a CEMIG ela trabalha especificamente com produção, com energia. Produção não, produção também ou não? Geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. As quatro. Nossa, ela cobre tudo. Tudo. Não é só por conta disso que a empresa de BI não pode participar, de inteligência artificial não pode participar. Cara, tem um monte de coisa. Cara, assim, é um universo muito grande. Ainda mais pensando que a gente vai ter um movimento agora, até 2028, e isso, assim, é super relevante, né? Para quem está empreendendo hoje, tem um campo de oportunidades que ele é enorme. Até 2028 o mercado de energia ele vai abrir para a gente, né, consumidor cativo hoje de casa, né, aqui em Minas Gerais a CEMIG ela tem um monopólio. Então se tu abrir uma tomada aqui, tá, de qualquer forma tu vai ser cliente da CEMIG. Até 2028 tu vai poder escolher quem vai fornecer a tua energia, de quem tu vai comprar a tua energia. É um movimento muito parecido com o que aconteceu com as empresas de telecom final dos anos 90 e início dos anos 2000. Que teve aquela questão lá, cara, então a minha linha agora eu posso ser Vivo, eu posso ser Claro, eu posso ser TIM, eu posso ser Oi, eu posso escolher, né, o meu prestador de serviço. E isso vai acontecer com energia. Hoje grandes consumidores já conseguem fazer essa opção, essa escolha, então existe uma guerra de preço muito grande ali. A CEMIG é líder nesse mercado livre que a gente chama desde o início. Agora, quando a gente vai para a pessoa física, cara, o jogo é completamente diferente. Hoje não é mais um jogo de relacionamento. Porque no mercado livre, grandes consumidores, tu ir com uma bandeira de CEMIG debaixo do braço, apresentar o teu cartão, cara, isso se vende por si só, e ali é uma questão de negociação comercial em cima de um preço, porque o cara sabe da credibilidade que a CEMIG tem. Quando tu vai pro CPF, tu tem que entender que o teu cliente ele fica exposto a outras companhias, e o cliente de outras companhias ele também está exposto. Então o canal ele passa a ser muito importante. O canal. Então a gente sai daquele espectro de eu não lido mais com consumidor, agora eu lido com cliente. E as companhias, né, do setor elétrico, elas não estão acostumadas a lidar com o cliente. Né? E é aí que a gente precisa das startups para elas conseguirem
trazerem essas oportunidades. Pega aí o Condô, por exemplo. Cara, imagina a tua base, o valor da tua base de clientes hoje para eu conseguir ofertar um produto de energia. Se eu estabeleço uma parceria contigo para a gente chegar para um morador de um determinado condomínio lá e oferecer para ele um pacote onde vai vir internet, TV e energia. A Vivo já está fazendo esse movimento, né? Já está fazendo esse movimento com algumas empresas de energia. A gente já está se movimentando também, mas isso é só uma das oportunidades. Né? A gente tem outras oportunidades que são como que eu transformo a energia num habilitador de um novo negócio. Eu não vendo, o que eu compro não é energia, mas sim algum produto que ele depende da energia, e aí eu não estou mais pagando por uma commodity, eu estou comprando um serviço. Por exemplo, me corrija se eu estiver errado. Então, por exemplo, a gente tem carros elétricos. Vou tentar fazer uma conexão, né? Então, a gente tem carros elétricos. Pode ser que o produto não seja a energia lá na ponta no final, mas eu como CEMIG, vamos falar assim como empresa, eu posso fornecer, eu te forneço os carregadores. E com os carregadores, aí a energia tá lá, mas você me paga uma mensalidade para manter os carregadores, para um aluguel desse espaço ou algo assim. Então eu levo um produto que nesse caso ainda tem correlação com a energia, mas por conta desse produto eu faço com que você utilize a energia, né? Eu quero fazer aqui um posto de carregamento com carregadores, ou dentro do condomínio, né, como você citou. Muito legal. Significa então, me corrija se eu estiver errado, significa então que o mercado está mudando para o consumidor final, nós CPFs. Quer dizer que até 2028, então, nós, CPFs, vamos começar a ter a oportunidade de escolher o nosso fornecedor. Exatamente. Então, aqui em BH, eu vou poder optar por comprar energia da, sei lá, Copel. Por exemplo, eu vou selecionar, eu quero que a minha fornecedora seja a Copel. É isso. E aí, agora uma dúvida. Obviamente que a energia não vai vir lá do Paraná para cá. Vai ser troca, vai ser produção, vai ser a compensação? Esse é o formato que a princípio seria feito? Cara, tá tendo várias discussões porque a gente tem que ter essa previsibilidade também. Né? Esse mercado, assim, é uma interessante. É uma discussão nova para todo mundo. São várias questões regulatórias que estão sendo discutidas em relação a essa disponibilidade, exatamente por essa análise técnica de impacto na rede, principalmente, né? Como que a CEMIG aqui ela vai fazer essa previsão de demanda e trabalhar com essa possibilidade de comprar energia, né? Alguém lá do Rio Grande do Sul poder comprar energia de alguém que está gerando lá na Bahia, por exemplo. Obviamente que essa energia ela não está vindo de lá, né? Fazendo um paralelo de novo com o telecom, hoje existe um mercado ali de negociação de redes de transmissão entre as próprias empresas de telecom. Então, essa é uma discussão que ela está em pauta ainda. Né? Não é um bicho de sete cabeças, mas obviamente que isso vai gerar um impacto. Até na ligação, no corte, no religamento dessas unidades consumidoras. Sim. E isso evidencia cada vez mais a importância das transmissoras, né? Então, a empresa que faz transmissão de energia, ela vai precisar ter uma malha cada vez maior, se ela quer facilitar esse processo de vamos dizer assim, transporte, né, dessa energia. Até mesmo porque a energia ela se dissipa, né, ela se perde com a distância. Mas quem conseguir inovar com melhores formas de transportar energia, armazenar energia, produzir até tudo bem, mas principalmente transportar e armazenar, me parece um grande negócio isso. Cara, hoje, assim, olhando puramente para o setor elétrico, não se fala em outra coisa a não ser armazenamento e baterias. A gente tem fazendo um breve parênteses aqui para não ser muito técnico, a gente tem um problema grande no setor elétrico hoje que chama curtailamento. Então, num horário, vamos pegar um horário de pico ali entre 10 da manhã e 2 da tarde, né, onde a gente tem um horário de uma incidência de sol, uma irradiação maior, a rede ela fica sobrecarregada. Então a gente tem um excesso de geração de energia e um consumo que ele não é suficiente
para toda essa geração. Então, assim, a gente não consegue consumir toda a energia que a gente gera, né? E grande parte disso, né, eu vou usar a palavra culpa, mas não é a melhor palavra, a culpa disso, ela é das renováveis. É um problema, assim, bizarro, né? Um problema tipicamente brasileiro. Hoje a gente tem aí quase que 90% das nossas fontes, elas são renováveis. Deveria ser um problema bom para a gente tratar, porque é um excesso de energia na nossa rede. E a bateria, vamos dizer assim, do sistema é a própria rede de transmissão. Hoje não tem um sistema de armazenamento. Então hoje a discussão está em torno da gente conseguir criar sistemas de armazenamento junto a unidades, a usinas fotovoltaicas, geração eólica, para conseguir fazer o despacho num horário de pico de consumo. Entendeu? E até mesmo dentro da área de distribuição, para a gente conseguir aliviar a rede no momento onde a gente tem uma maior demanda. Então, essa é uma outra oportunidade de negócio também muito grande. Então, quem quiser entender um pouco mais sobre isso, olha para uma empresa que chama Matrix, de São Paulo. Eles estão fazendo isso. Eles têm uma parceria com a Huawei hoje, né? Eles têm exclusividade no Brasil para venda de baterias. Então, hoje eles fecham um contrato de fornecimento de bateria para vamos pegar alguém que tem uma carga crítica e pega um açougue ou um frigorífico grande que tem que manter produto refrigerado, né? Ao invés de ele ter um gerador queimando diesel, ele bota uma bateria. Só que a bateria ela não entra só como backup. Ele consegue fazer ali um balanceamento, né? Quando a energia está mais cara ou mais barata, ele utiliza a carga dessa bateria para fazer essa compensação. E isso é o mais óbvio, né? A gente tem oportunidade hoje de migrar para modelos residenciais, né? E aí é uma questão mais de viabilidade econômica também. Como que essa conta fecha? Sim. Hoje? Para quem está nos ouvindo, está, né, pensando em empreender nesse setor, me corrija se eu estiver errado, não tenho tanto conhecimento técnico nessa parte, mas significa então que a energia renovável hoje, a gente não tem meio que um acelerador e freio nela, né? Ela acontece, né? Então, diferente de uma usina nuclear, por exemplo, a usina nuclear, ela fala, agora eu vou fazer uma produção maior, eles conseguem fazer um provisionamento disso em determinados períodos, e aí se produz a energia necessária ou um pouco excedente para poder suprir a demanda da população. A energia renovável não. A energia renovável, ela, puxa, o sol tá batendo, o vento tá ventando, vou parar a energia? Não, cara, deixa ela produzir aí e vida que segue. Aí a pergunta que fica, né? Tá, e como que eu armazeno isso? Para quem, né, até para quem está nos ouvindo, armazenar energia não é produzir, sei lá, qualquer número, 10 megawatts. Vou armazenar esses 10 megawatts e daqui a 5 anos eu uso. Você não vai conseguir usar daqui a 5 anos. Porque não tem como armazenar ainda hoje, com qualidade, né, armazenar essa energia por um longo período. Ou até transportar essa energia sem que haja perda. E essa perda ela se dá por aquecimento, ela se dá, né, por dissipação de calor, por, às vezes, tensão, por, enfim, várias outras coisas. Então é um grande desafio, né, conseguir fazer isso. Bem interessante. Então, você comentou, então a gente falou sobre inovação de startups, de empresas nesse setor, tanto na parte de armazenamento, falou no começo sobre a parte de dados, né, essa análise de dados, e em um desses núcleos que você comentou, tem também a parte de inovação na parte de inteligência artificial? Sim, tem algo nessa linha? Sim. Hoje a gente tem um núcleo dedicado para isso, tem um gestor dedicado para a inteligência artificial. Nós temos 57 projetos hoje rodando dentro da CEMIG voltados para a inteligência artificial. Obviamente que ele está dentro de um contexto que eu te falei, olhando para essa quantidade de dados que a gente tem, né, que eles servem para a nossa tomada de decisão, análise preventiva e preditiva sobre todas essas interrupções que elas acontecem na rede de transmissão e distribuição da CEMIG, e olhando também para oportunidades de novos negócios. O setor elétrico, né, a gente tem uma vantagem, né, que para mim hoje é uma situação muito diferente de tudo que eu já vivi. A área de inovação geralmente
ela não tem dinheiro para executar o projeto, então tem que ficar passando chapéu de área em área, tentando se vender. Dentro do setor elétrico, a gente tem uma obrigação regulatória de investir de 0,4% a 0,7% da receita operacional líquida. Né? Isso para a gente hoje representa quase 100 milhões de reais por ano. É muito dinheiro. Eu nunca tive tanto dinheiro. É bizarro isso. Então isso acelera muito todos esses projetos que a gente vem desenvolvendo. Né? Então o próprio Inova CEMIG Lab, a gente utiliza essa verba regulada. E a partir daí a gente tem vários projetos hoje com foco em inteligência artificial, desde projetos de P&D convencionais, né, que tem um prazo maior de execução e uma alocação maior de recursos financeiros. A gente tem um projeto grande com a Universidade Federal de Goiás. A gente comprou alguns processadores da NVIDIA recentemente, foi um cacete de dinheiro, foi mais ou menos ali 5 milhões de reais, são esses processadores onde a gente está desenvolvendo o Energy GPT. Dentro do Inova CEMIG Lab, hoje a gente está com 24 contratos ativos com startups. Desses 24 projetos que estão rodando lá, mais ou menos 20 eles têm IA embarcada. Então, isso começa até, né, olhando para o mercado de CVC, que eu acredito que algumas startups elas estejam num momento de captar investimento. A gente olhar para 2025, até hoje, né, 53% dos investimentos de venture capital em startups, eles foram voltados para startups de inteligência artificial. E desses 53%, 36% desses investimentos eles foram acompanhados de um CVC. E aqui, assim, tem várias interpretações aqui, ou várias leituras que a gente pode fazer desse número. Né? Primeiro que o CVC, ele começa a ter um entendimento estratégico super relevante. Né? Então, a startup que vai buscar um VC, é quase como se ela for... Eu falo que o VC é o agiota das startups. Né? Então, assim, tu vai buscar o dinheiro ali, o cara ele vai te cobrar retorno puramente financeiro e vai olhar para a planilha de Excel. A startup que ela vai para o CVC, ela tem que olhar, obviamente que a questão do retorno e o financeiro, ele é muito importante, mas qual é o componente estratégico que aquela empresa ela traz para mim? Qual que é o aporte de conhecimento que ela vai me trazer, que vai me fazer crescer além do dinheiro? Né? Então, quando a gente olha para esses números de investimento em startups de AI, eles trazem uma oportunidade de calibrar o modelo da startup, porque ela vai ter acesso a dados, a muitos dados qualificados, né? Como eu te falei, 400 mil medidores. Hoje em Belo Horizonte geram 37 milhões de dados para essa startup que está desenvolvendo a sua solução. Quando que ela teria acesso a esses dados para conseguir desenvolver um produto que pode mudar completamente, né, a vida dessa empresa daqui para frente? Não só acesso a dados, imagine, ela tem um mercado totalmente aberto, já tem porta aberta para, se ela, qualquer coisa que, entre aspas, qualquer coisa que ela vá fazer no mercado, ela já tem porta aberta para colocar então em 400 mil medidores. O negócio funcionando, ela tem porta aberta para isso. Então assim, legal. Acho que essa movimentação que a gente está vendo dentro do mercado de venture capital, a gente teve um apagão aí de 2023 até 2024. 2024 a gente teve uma recuperação boa, né? O setor ele teve uma retomada, um crescimento de mais de 20% em relação a 2023 e agora a gente vê um movimento muito grande, obviamente que estimulado pelas soluções de inteligência artificial. Claro que a maioria está focada ainda muito em eficiência, isso é natural, mas a gente vê também um movimento grande olhando para as oportunidades de transformação desses negócios. São coisas assim menos românticas do que as pessoas vendem sobre, cara, a startup, a inteligência artificial, ela não vai tirar o lugar das pessoas, né? São as pessoas que trabalham com inteligência artificial que vão tirar o lugar de uma que não sabe. Então, cara, a startup ela vai tirar.
não adianta, entendeu? Então a startup, a inteligência artificial, ela vai tirar o lugar das pessoas, porque ela vem com uma camada cognitiva em cima desses processos que hoje um ser humano ele tem limitações, né? Então uma pessoa com uma base técnica muito boa, que sabe trabalhar com IA, ou tem alguém, que é o nosso caso, por exemplo, que a gente dá suporte para as áreas e traz essas oportunidades, ela muda o jogo completamente. A startup, quando ela entende que a empresa ela é muito boa no problema, ela não é muito boa na solução ou nessa tecnologia, além das amarras que ela tem do próprio negócio, né? A startup ela tem muito mais agilidade, ela tem muito mais velocidade, ela não está suscetível a todos esses impactos regulatórios, ela não vai sofrer uma penalidade como uma empresa grande de capital aberto, ela vai. Então ela tem muito mais liberdade para conseguir errar, né? E é ali que se criam essas oportunidades. Porque meio que você consegue blindar, né? Então, por mais que falando especificamente da CIMIG, por mais que ela tenha uma gigantesca responsabilidade com o dinheiro público, a partir do momento lá, por exemplo, os 100 milhões, a partir do momento que você pegou, sei lá, 5 milhões e dedicou em um projeto, você, entre aspas, meio que blindou esse projeto para dar o poder para o projeto errar, ou para a startup errar e ela testar e inovar, né? Então, já está aprovado, já está certo, mas daqui para frente você tem essa autonomia. E é isso que é o grande poder para poder trazer a inovação. Cara, muito bom. Você não limitar isso, né? Assim, o CPSI, ele foi um mecanismo criado para remunerar o esforço e não o resultado, sem penalizar a empresa. Então, obviamente que a gente acompanha para que, né, o resultado ele seja positivo e a gente atinja o objetivo. Claro. Mas se a gente já tenha uma tranquilidade de o que está sendo avaliado aqui é o esforço da startup para desenvolver aquela solução, isso traz mais confiança jurídica para quem está envolvido no processo. E o processo ele é muito bem definido do início ao fim, desde o momento que a startup assina o contrato. No modelo do CPSI, esse desenvolvimento ele pode acontecer durante até 12 meses. Depois de 12 meses, isso é uma informação bem relevante, as startups que elas conseguirem atingir os objetivos e a área demandante entender que aquela startup ela tem potencial para ser um fornecedor da empresa, a empresa consegue contratar a startup com dispensa de licitação por 5 vezes o valor do CPSI por um prazo de até 4 anos. Ou seja, se a tua startup entrou no programa, ela foi escolhida, tu desenvolveu a solução, ganhou confiança da área, entregou o resultado, a gente consegue te contratar com dispensa de licitação com um contrato de 4 milhões por 5 anos. Perfeito. Caramba, olha aí. Ao contrário, 5 milhões por 4 anos. Com um investimento de 1 milhão, 5 milhões. Caramba, entendeu? genial. Então, isso abre várias possibilidades para a gente, né? A gente já está discutindo modelos, inclusive, de transformar isso em muito conversível. Eu posso chamar um fundo de VC e falar o seguinte, cara, olha isso aqui que eu tenho aqui. Então, que tal tu compõe comigo aqui uma opção de investimento nessa startup, onde eu entro com o meu contrato de prestação de serviço, tu vem com o teu dinheiro aqui, a gente elabora um mútuo, 10% para mim, 10% para ti, e tu faz a gestão desse negócio. Eu não preciso ter uma estrutura de corporate venture capital dentro. Eu não vou ter aquele cara no pé da startup. Eu tiro alguns elementos ali que uma unidade de CVC ela acaba atrapalhando porque ela quer interferir, ela quer dar direcionamento e às vezes isso não é legal. Então a startup vai lidar com vencer de forma muito mais profissional. Nossa, genial. E eu imagino que desses 283. Desses 283 projetos que chegaram, talvez alguns deles tenham IA no meio, e não só desses 283, talvez até os anteriores.
Como, Felipe, que vocês fizeram no processo de escolha, né, aqueles que vão avançar e os que não vão, especificamente até de IA, como que vocês fizeram para saber aquilo que realmente é legal e o que não é? Sabe, o que é legal no sentido de bom, né, no sentido de que é próspero, que não é fumaça e que realmente tem fogo dentro, sabe, que é um negócio bacana. Cara, que não é só PPT, sabe? Isso é difícil. A gente tenta elucidar isso durante o próprio processo. O processo de contratação, ele dura mais ou menos 5 meses. Né? Dá para aprofundar bastante. Isso é um prazo bem longo, considerando a questão do ambiente público. Mas desde o início do processo, né, a gente tenta conduzir de uma forma onde a startup ela traga o detalhamento sobre a forma de que aquela solução ela vai ser desenvolvida. Né? A área de negócio, né, ela é uma área técnica. Né? Ela entende muito bem dos seus processos, do seu dia a dia, do histórico, da situação do setor elétrico. Dentro da comissão de avaliação que avalia a proposta dessas startups, a gente sempre traz uma pessoa da TI. Então sempre tem um cara da TI ali que ele tem uma visão dos projetos que já estão rodando, que ele entende daquela tecnologia que a startup está utilizando, né, entende das vulnerabilidades e fragilidades daquela solução. É uma solução proprietária ou ele está usando uma API do ChatGPT? Entendeu? O quanto que a gente fica exposto àquela solução. E isso, fazendo uma observação assim, isso para a gente é fundamental, né? Hoje, eu nunca tive tanto apoio da TI como eu tenho hoje dentro da CEMIG. Ainda mais com quantidade assim de dados, né? Você precisa de mais disso. Exatamente. Então, assim, é uma área extremamente estratégica para a companhia, estratégica para o sucesso do próprio programa, que enxerga os nossos programas como um braço hoje para conseguir executar a quantidade de projetos que eles precisam desenvolver. Né? A gente não tem tanta gente assim, né, capaz de absorver todas as demandas. Então o Lab ele acaba sendo um mecanismo super relevante, né, na nossa estratégia, vamos dizer assim, de transformação digital, talvez. Então a participação deles, ela traz um pouco dessa garantia, né, sobre o que é fogo, sobre o que é fumaça. Obviamente que como a gente divide em etapas, a primeira etapa do programa é uma etapa de prova de conceito. Então ali a gente já consegue separar o joio do trigo. A gente vê quem de fato consegue entregar aquilo que se propôs no PPT. Né? E a partir dali, né, essa fase de prova de conceito ela dura 3 meses, então a gente não tem a obrigação de contratar ela para o restante dos 9 meses. Né? E tem startup que fica no caminho. Né? No primeiro ciclo tiveram 2 contratos com startups que eles foram encerrados. Entendi. E até caminhando para o final, passar rápido, muita coisa. Caminhando para o final, Felipe, você, para quem está nos ouvindo, tem startup ou está pensando em empreender nesse setor, vê uma oportunidade de trabalhar junto com a CEMIG ou se inscrever em algum projeto, o insight que você poderia trazer para essas pessoas, né? Tem alguma previsão de continuar, de abrir novos projetos, né, com datas para o pessoal poder entrar, se inscrever? E se você pudesse deixar uma mensagem de se você hoje fosse empreender, e você não estivesse nesse papel que você está hoje, se você fosse empreender e tivesse uma oportunidade como essa na mesa, quais seriam os principais caminhos, né, os direcionamentos de startup que você daria para poder aproveitar isso que está acontecendo agora? Legal. Cara, nossa expectativa agora é de em setembro já lançar o próximo edital. Então, hoje a nossa visão é de lançar 2 editais por ano. Cada edital está na média de 14 a 15 desafios. Olhem para as outras empresas do setor público que também utilizam o CPSI, como eu falei, Petrobras, Caixa, BNDES, essas empresas, essas instituições, elas utilizam o CPSI e pela nossa experiência, garanto, é muito mais interessante submeter uma proposta de um CPSI do que eventualmente fazer uma tentativa de desenvolvimento com uma empresa do setor privado. O caminho ele é muito mais claro em relação a isso, né? A empresa ela não vai tentar te morder. Fica muito arbitrário, senão, né? Fica um negócio muito não. Exatamente. E a minha dica aqui é conseguir
vender muito bem a solução, entendeu? Então, tente transmitir confiança para quem está te ouvindo em relação àquilo que tu está propondo. Os problemas, eles são muito grandes. Não tente resolver o problema todo de uma vez só. Quebre ele em partes e mostre como que tu vai atingir o objetivo, né, aquele desenvolvimento dessas partes para aquelas pessoas ou para aquele grupo que está avaliando essa proposta. Isso faz toda a diferença. Isso demonstra, isso traz confiança para quem está avaliando também, entendendo que tu tem um entendimento sobre a tua própria capacidade em relação àquele desenvolvimento, que se tu quiser resolver todos os problemas da empresa ou achar que tu vai conseguir resolver tudo em 3 meses, cara, não vai dar certo. A gente está vivendo isso na pele hoje. As propostas megalomaníacas, milagrosas, quando a gente traz o cara para a terra e fala que amigão, esse porco é muito grande, vamos fatiar o porco aqui, começa pelo rabo, depois a gente avança para o resto. Ganha confiança do time, mostra que tu tem o domínio técnico das tuas ferramentas, que tu é o melhor cara para conseguir resolver isso. E aí a gente parte para o resto. Então, o empreendedor, ele tem que saber se vender muito bem. A gente recebe empreendedores técnicos, caras que são geniais, mas ele tem um problema de conseguir vender a solução muito grande. E quem está nessa comissão, às vezes não são caras técnicos, a maioria das vezes não são caras técnicos que dominam a tecnologia da startup. É um cara que ele entende do problema dele. Então tu precisa criar essa empatia e entender o contexto daquelas pessoas que estão te avaliando, daquele grupo relacionado àquele desafio, para vender a tua solução da melhor forma. Perfeito. É um dilema isso, né? Porque quem está empreendendo, muitas vezes a pessoa é uma mistura entre você ter ambição e ser ingênuo, né? Então, você ter uma baita ambição e querer resolver tudo, cara, é muito bom isso, é legal, você realmente tem muito problema para resolver e tem que resolver tudo. Mas se passar do limite, né? Se passar da conta ali, você vai acabar sendo ingênuo no processo. E ser ingênuo também não é legal, né? Então, você ser muito pé no chão num projeto de inovação, ser muito pé no chão e não ter a ambição, pode ser mal visto por um lado. Porque fala assim, putz, cara, ele tá legal, ele tá fazendo só um negocinho pequenininho aqui, talvez não valha a pena. Mas ao mesmo tempo, se você dá o passo muito largo, né, e coloca uma ambição lá gigante, fora da casinha, realmente, pode ser interpretado de outra forma. Pode ser interpretado de tipo, pô, cara, não, legal, ele tá falando isso, mas ele não entendeu, né, como que ele vai fazer isso. Então vai dar com os burros na água. A história da tua vida não me interessa se isso não tem relação com a solução do problema que eu tô te colocando na mesa, entendeu? Eu quero que alguém resolva esse negócio. Sim. A tua história é boa pra ti. Todo mundo tem uma história triste pra contar. Vamos voltar. Muito doido. Que legal. Então, olha só. Pelo que eu entendi, eu desconhecia a questão do CPSI, então quem for fazer um projeto que vá submeter numa empresa, dá uma olhada nessas que tem oportunidade, que tem essa oportunidade com o CPSI junto, porque que é a metodologia, pelo que eu entendi. Então, com essa metodologia, você tem vamos dizer assim, uma cartilha, né, uma segurança muito melhor de que é um processo que vai ter acompanhamento, vai ser, né, tem critérios muito bem definidos. Ele é um instrumento de contratação pública. Depois eu posso compartilhar contigo até uma cartilha do próprio CPSI, tem várias no mercado aí. As startups, elas podem entender como que funciona a dinâmica do CPSI, né, para submeter as propostas para atender esses editais, né? Legal, excelente. Vou deixar aqui na descrição, pessoal, então deem uma olhada aqui nessa cartilha. O segundo insight que você compartilhou, Felipe, foi quebrar em partes, né, que tem a ver com essa questão da confiança versus a ingenuidade, né, a ambição versus a ingenuidade. Então, se você vai transmitir uma ideia, não basta você, às vezes, ser o melhor técnico ou ter a melhor técnica, entender do processo, né, fazer tudo isso. Não interessa. Você também, além disso, você precisa também conseguir transmitir isso para a pessoa que vai estar conversando com você. E esse transmitir para a pessoa, seja um cliente, seja um avaliador, seja uma banca, seja um investidor, quem quer que seja, é super importante que essa pessoa consiga compreender e ter confiança naquilo que você está fazendo. Dessa forma, você destrava muito mais o acesso a investimento como esse que o Felipe trouxe para nós, que a CEMIG tem estruturado e que praticamente tem um valor de 100 milhões para poder ter, claro, organizado, né? Mas para poder estar investindo em projeto de inovação. Cara, genial.
Genial mesmo. E eu acho que assim, de tudo que a gente falou, tem muito insight. E um dos principais insights aqui que eu também deixei anotado é que até 2028 vai mudar bastante o mercado de energia no Brasil. Isso também é uma oportunidade. E os desafios de armazenagem, né, armazenamento da energia, é também a transmissão, mas principalmente armazenamento, que é um dos maiores calos que existe. Dados está sobrando, então precisa de mais disso. E a venda, canais de distribuição. O Felipe também citou isso, não me fugiu aqui da Quem memória. tem canal hoje tem ouro na mão. Isso vale muito dinheiro, acesso ao cliente. Olha aí. Entendeu? Acesso ao cliente. Então, assim, nada tem mais valor do que o cliente. O teu cliente, ele já está dentro de casa. Sim. Né? Hoje, tu sabe que, né, o custo de aquisição de cliente é muito grande. Né? Tu ter a fidelização do cliente, ele é mais difícil ainda. Então, quem tem uma base estruturada hoje, né, e conseguir entender como que essa transformação do setor elétrico ela pode impactar essa base de clientes, cara, o cara ele pode utilizar muito da imaginação e da criatividade dele, desde estabelecer parcerias com empresas do setor elétrico, que é o mais óbvio e visível, até a criação desses novos modelos de negócio que o setor elétrico ele tem dificuldade hoje para conseguir ter, né, essa criatividade que a gente precisa para criar essas oportunidades. Genial. Muito bom. Excelente, excelente. Felipe, puxa, gostaria de agradecer você por ter compartilhado todo esse conhecimento com o pessoal. O pessoal aqui, né, os empreendedores, eles estão sim tentando buscar mais conhecimento, entender como que funciona a parte de inovação, buscar financiamento, que é uma das coisas que mais recentemente no Brasil, no mundo, né, mas mais recentemente no Brasil também a gente vem tendo mais dificuldade porque o dinheiro está ficando caro, já está caro e a gente tem uma perspectiva de que vai se manter essa taxa de juros e talvez no médio e longo prazo talvez tende a cair, não vemos, né, como que isso vai se desenrolar, mas tem dinheiro na mesa também, então o empreendedorismo a gente tem que dar os pulos, tem que se virar. O Brasil, cara, né, empreendedor raiz aqui, pô, a gente mora na terra do frentista, né, bicho? A gente tem uma lei aqui que hoje ela exige que o posto ele tenha um cara para abastecer o teu carro. Como é que tu explica isso para um gringo? Né? A gente fuma e bebe no posto de gasolina, entendeu? Então, para uma startup de fora vir aqui jogar no nosso campinho é muito difícil. Vamos aproveitar. Tem que ter os brasileiros juntos na equipe. Exatamente, que a gente conhece esse negócio, cara. Que massa. É isso mesmo. Genial, genial, excelente. Para você que está aqui nos ouvindo, pessoal, aproveita, se inscreve no nosso canal, que daí você fica sabendo sempre que tiver o lançamento de um novo podcast com os mais diversos temas de empreendedorismo, desde o setor de varejo, oportunidade de investimento. Felipe trouxe para nós oportunidade de um CVC, de grandes empresas, também no setor de restaurante, saúde, enfim. Você que está empreendendo e quer ter novos insights para você sair, né, destravar esse empreendedorismo que está aí com você trabalha pra caramba e não consegue virar a página, dá uma escutada no nosso podcast. Como eu sempre digo, se você veio até aqui e não fez nenhuma anotação, tem alguma coisa errada. Volta no começo, põe no vezes 1,5, vezes 2, anota ali que sempre tem alguma coisa para você pôr em prática. Muito bom. Léo, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer conversar contigo. Tamo junto. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio do Eu Empreendedor.